Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, dia 21, para quem acordou da cama perdido ainda, porque é segunda-feira, hoje é dia 21. Estamos aqui na presença da doutora Aline. Bom dia, doutora Aline. Como foi o final de semana para você? Bom dia, Stefano. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Foi ótimo, tudo certo. Que maravilha. Aqui estamos com a presença ilustre da Jéssica, nossa compliance. Tudo bom, Jéssica? Bom dia. Bom dia a todos, tudo jóia. Animada para segunda-feira, início essa semana com tantas notícias importantes que vem por aí. Verdade. E você está aqui no Morning Call da Plus Capital, uma gestora de recursos e que está abrindo esse espaço para ter um contato maior com você. Hoje, em virtude de algumas informações que devem sair durante o Morning Call, que seria o Boletim Fox, que é extremamente importante para nós analisarmos, vamos começar com a Aline. Aline, você toca daí, por favor. Pode deixar, Stefano. Vamos lá, pessoal. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Vamos iniciar aqui pelo mercado agro, né? Como de costume, a gente sempre inicia aí pelo mercado da soja. E em especial, tá? Vamos comentar aqui em relação ao fechamento da semana passada, até porque hoje, tá? Hoje é um dia nós não temos negociações em Chicago, é feriado por lá, né? Dia do presidente. Tá? Então hoje não temos negociações ali em Chicago, tá? Soja encerrou aí, fecharam, né, o pregão da sexta-feira, mais uma vez em alta, né? A gente segue aí com os preços ainda firmes, né? No patamar, alcançou aí o patamar dos $16 por bushel, né? Aquele patamar que estava difícil de alcançar, a maioria dos contratos negociados, então, alcançaram os $16 por bushel, tá? O contrato para março sendo negociado a 16,01, o maio 16,03, só o agosto que está um pouquinho abaixo, tá? Mas a maioria deles negociados acima dos $16 por bushel, tá? Essa semana passada, né, foi uma semana intensa, foi uma semana volátil, né? A gente vem observando que alguns fatores vêm influenciando as cotações e basicamente o mercado se apoiou principalmente, né, na oferta restrita de grãos aqui na América do Sul, né? Isso consequentemente traz um bom avanço também para as cotações dos derivados de soja, né? A gente sempre brinca que a soja é uma bolinha de farelo e de óleo, e de fato farelo e óleo também vem aí com as cotações em alta, tá? Então, baseado nisso, por conta de tudo que tem ocorrido aqui na América do Sul, a gente está aí com uma oferta global também apertada, né? Tanto, obviamente, se o grão a gente tem problema com a produção, isso afeta também a oferta de óleo e também de farelo. Somado a esse contexto, temos também o comportamento da demanda, principalmente por parte de quem? Da China, né? Onde aí a gente vem observando a China basicamente discutindo alguns mecanismos que possam, né, mitigar esses altos impactos aí dos preços, já que as margens por lá não estão legal. E na China, já falando da China, a semana por lá começou em alta também, principalmente para os vencimentos mais curtos, tá? A curva do farelo, do óleo, tanto de soja como também do óleo de palma, que são, né, a gente já destacou por aqui, que é um produto também muito consumido por lá, estão bem valorizadas, né, principalmente também no mercado spot. Então, o que a gente vai observando? O basis, né, que eu sempre comento com vocês, o basis está bem valorizado, né? O basis é o cálculo da diferença entre o preço do farelo e os futuros, né? Os futuros lá na Bolsa de Dalian. Então, assim, a gente vem observando que a demanda por lá está um pouco lenta, né? Justamente porque as margens continuam negativas, né? A gente está tendo aí observando muitas processadoras lá na China já estão planejando algumas paradas aí fora de época, né? Por conta basicamente desse basis tão elevado do farelo e do óleo de soja aí no mercado spot.
Então isso acaba trazendo como estratégia, né, um tipo de estratégia, essa paralisação. Enquanto isso, né, o nosso principal cliente de soja na China, ou seja, quem é ele, né? É o suinocultor. O suinocultor aí, pessoal, continua, eu diria aí, sangrando, né? Essa seria a palavra. Por quê? Os futuros de suíno por lá, né? Os futuros de suíno vivo já começaram a semana no vermelho também. E a gente comentou aqui já, né, durante os últimos dias aí, meses, a gente vem observando as margens do suinocultor bem ruins também por lá, e não só na China, tá? Aqui é uma realidade também do produtor, do suinocultor brasileiro. Mas assim, as grandes operações lá na China estão perdendo aí em torno de 2 a 3 yuan por quilo. Então, se a gente for avaliar um animal abatido aí em torno de 115 quilos, a perda está variando de 230 yuan até 353 yuan. E uma das estratégias para perder menos, né, é abater animais um pouco mais leves, até, vamos dizer assim, com 105 quilos ou até menos. E essa dinâmica também está acontecendo aqui no Brasil, né? Produtores estão renegociando seus contratos, reduzindo aí o peso de abate desses animais. Então, por quê, né? A gente vem observando que o custo de produção para a suinocultura está bem apertado e, consequentemente, a margem está negativa, né? A gente tem comentado não só a questão da soja, do farelo, que é um dos principais ingredientes para a composição da ração, mas o milho também está bastante valorizado, né? O próprio trigo e outros cereais também, não só cereais no contexto geral, né? Cevada, aveia, sorgo. Então, é um momento que o custo, né, tá bem alto, justamente porque a gente tem essa questão aí de uma oferta menor. No mundo inteiro a gente teve impactos de produção nessas últimas temporadas por conta de questões climáticas, né, principalmente. E agora também algumas questões geopolíticas, lembrando dessa situação aí entre, né, do leste europeu, especificamente de Ucrânia e Rússia, já que a Ucrânia é um grande também produtor de grãos e abastece ali muito no mercado da Ásia, né? Então isso tudo afeta a oferta, né? E se afeta a oferta, obviamente a gente tem menor oferta, as cotações tendem, né, a ter uma valorização. Obviamente que isso, a gente observa volatilidade nesse cenário, né? Algumas correções, mas a tendência, de modo geral, é a valorização da grande maioria dos cereais, né? Então, e China, né, a gente sempre comenta da China justamente porque ela é um dos maiores consumidores e maior importador de commodities agrícolas como um todo, né? Então, assim, dentro desse cenário, o que vem trazendo fundamentos, assim, bem específicos, né, e que estão causando, né, trazendo essa consequência de firmeza nos preços, basicamente a gente está tendo, então, uma oferta menor aqui na América do Sul, por conta de todos esses problemas que a gente vem comentando, seca no sul do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e para acrescentar um pouquinho a mais nisso, a gente também tem observado aí uma dificuldade na colheita, né, ali no centro-oeste, norte do país. Então, assim, por conta desse excesso de chuvas, também gera bastante preocupação, até porque essa soja que está sendo colhida também é afetada a qualidade desse grão, isso também aumenta o basis, né, valoriza aí os prêmios de exportação, tá? E um outro fator importante é a questão climática, né? A gente vem observando aí que todo esse contexto de seca e excesso de chuvas tem sido causado aí pelo Laninha, né? A atuação do Laninha, e existe uma grande possibilidade de que haja atuação do Laninha também ali no Corn Belt entre março e maio, tá? Ali nos Estados Unidos. Então, isso também já gera uma preocupação. Eu tenho até observado alguns analistas comentando que o Laninha pode influenciar até a safra que vem, até a temporada safra que vem. Já vem se observando isso nos modelos climáticos, e isso traz preocupação, porque, como a gente vem observando, né, afeta muito a produção no sul do Brasil, né? Temos aí, o Paraná, o Rio Grande do Sul, são grandes estados produtores que sofreram muito nessa safra agora, nessa temporada.
e afeta bastante a colheita, né, no centro-norte do país. Então isso é bem preocupante, né? Já vi alguns analistas, inclusive, aconselhando a não semear safrinha de milho por conta desses problemas. Claro que ninguém sabe do futuro, mas são aí projeções, né, que trazem preocupações para o mercado. E se trazem preocupações quanto à oferta, a gente vê aí fundamentos, né, para a manutenção dos preços firmes. Então é bom a gente ficar de olho, ficar com isso no radar, porque se de fato isso se concretizar, né, para a temporada que vem, isso pode diminuir um pouco mais a oferta, mas vamos ficar com isso aí no radar. Essa semana a gente também vai ter o fórum do USDA, tá? Do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nos dias 24 e 25, e é muito importante, assim, esse fórum sempre traz aí uma série de palestras sobre temas da agricultura, mas o mais aguardado, de fato, são os números de área para a temporada agora, 22, 23, né, o quanto a gente vai ter de área, estimativas de área para plantio lá nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante, por quê? Porque assim o mercado observa se vai ter aumento de área para cultivo de soja, se vai ter aumento de área para cultivo de milho, e se vai ter aumento de área, quais, por exemplo, culturas vão ceder, né, áreas para plantio de, por exemplo, soja ou milho, ou até outro tipo de cultura. Como que vai ficar essa dinâmica? Se a gente tem, então, substituição de área por outro, né, de um cereal por determinado cereal, como que vai ficar essa dinâmica? Então, essas estimativas de área é importante, né? Então, fica isso também no radar agora, essa semana, tá? E como eu já comentei sobre o mercado de milho, já passando para o milho, na semana passada, a sexta-feira chegou ao final aí com os preços do futuro do milho, registrando poucas movimentações, tá? As principais cotações aí que são negociadas aqui na B3 tiveram variações levemente positivas. A gente observou aí valorizações de em torno de 0,6, 0,57, mas enfim, foram, né, a gente está tendo poucas movimentações. Na comparação semanal, a gente teve algumas desvalorizações, né, para todos os contratos negociados na B3, mas o que a gente vem observando, tá? Dentro desse acúmulo aí semanal, por que a gente teve desvalorização nos futuros de milho? A B3, basicamente, os futuros de milho estão seguindo a lógica do plantio da safrinha. Se a gente for observar, o plantio da safrinha estava avançando rápido, tá? Especialmente no Mato Grosso e no estado de Goiás, né? Que são áreas que estão tendo chuvas, né? Então isso auxilia aí a plantar, a semear o milho. Então se a gente observa que o milho está sendo plantado aí no mês de fevereiro, esse milho está sendo semeado dentro de uma janela ideal, né? Que a gente chama de janela ideal de plantio. Nesse caso, a possibilidade de uma safrinha cheia, com mais de 80 milhões de toneladas, se tudo ocorrer bem, é uma possibilidade grande. Então, assim, por isso que a gente já vê, por exemplo, preços na B3 ali para o segundo semestre já abaixo dos R$90, que são os valores aí de exportação. Então, o mercado começa a perder um pouco de força, né, justamente porque ali para o segundo semestre a gente tem as primeiras lavouras sendo colhidas da safrinha, e se de fato tudo ocorrer bem, a gente vai ter aí uma grande safra de milho, e por conta do aumento da oferta a gente tem um pouco de desvalorizações nos preços futuros, tá? Então basicamente é por conta dos preços aí do avanço da semeadura do milho safrinha, tá? E já indo para o boi gordo, o mercado aí do boi gordo segue sustentado, né? Em especial o mercado paulista do boi gordo deve seguir sustentado aí nas faixas dos R$340 por arroba, tá? Principalmente puxado pela demanda do boi China, tá? A gente vem observando que o mercado do boi gordo também segue com os preços firmes, finalizou a semana de negociações aí na sexta-feira em alta também no mercado futuro, né? Então, esses valores, né, de cotações futuras, principalmente no mercado paulista, em torno dos R$340, segue sustentado, tá? Então, basicamente, o que está sustentando isso é a demanda pelo boi da China, né? Aquele boi que a gente chama boi China, que é um boi abatido mais jovem, com melhor acabamento de carcaça.
Então, deve seguir firme para os próximos dias, tá? A gente segue acompanhando aí como que tá os números que são divulgados toda segunda-feira pela SECEX. Amanhã eu pretendo trazer aqui para vocês, para a gente continuar acompanhando essa demanda, como que tá ocorrendo, né? O caso da exportação. Mas a perspectiva é de que a gente tenha aí, então, a continuidade, né? A continuidade das cotações ainda firmes, principalmente, né? Sobretudo influenciado por conta dessa demanda aí do mercado externo, tá? Então, a gente também está com ainda um pouco de oferta restrita, até por conta do próprio pecuarista que retém esse animal, e ainda também pela dificuldade de embarque, né, que a gente vem observando aí por conta desse excesso de chuvas, mas enfim, basicamente vem sendo sustentado pela demanda do mercado externo. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento? Creio que trouxe aqui os principais fatores, né, que vem influenciando os preços. Se não, Stefano, pode ficar à vontade. Maravilha. Muito bom ter ciências dessas questões, principalmente por a gente ser um país com uma matriz econômica voltada ao setor agro, né? Então, para você entender e acabar não proferindo essas questões esses absurdos que a gente escuta aí sobre a inflação, por que a inflação está alta, que é uma questão de governo, etc., quando a gente tem parte da nossa matriz econômica a céu aberto e influenciado por essas enchentes secas e que fazem preço. Bom, pessoal, infelizmente não vou conseguir trazer para vocês o Fox dessa semana, não chegou a tempo. Amanhã, então, a gente comenta, ele estaria aqui, tá? A gente já viu largamente os impactos do Fox na semana passada, mas isso aqui já é ultrapassado, só identificar uma dinâmica, e a nossa expectativa é que com essas notícias que a Aline já trouxe sobre alguns produtos de commodities, ainda a gente deve ter uma pressão no IPCA, isso deve começar a pressionar o PIB por enquanto. O câmbio já vem negociando a patamares bem abaixo das projeções para o final do ano, ou seja, estamos falando de um câmbio na ótica negociando abaixo dos 5,20, e a Selic, né, deve correr atrás aí do IPCA, então eu espero também estável aqui, mas ainda assim em níveis muito elevados, tá? E aí, falando um pouco de Covid, né, trazendo um contexto geral do que está acontecendo no mundo, tá? Eu trouxe aqui para vocês, olha o que aconteceu com Israel, né, já parece ter aí já uma recuperação significativa aí dos casos contaminados, né? Não trouxe aqui os casos de letalidade, de mortalidade, porque afinal de contas segue essa mesma dinâmica. Aqui eu trouxe uns highlights sugeridos, quem passou essas informações aqui desses highlights é a Genial Investimentos, para a gente ver que a média mundial dos casos de Covid caiu 21,75% nos últimos 7 dias. Já a média mundial de óbitos caiu apenas 5%. Então, ou seja, a gente ainda tem um nível de contaminação muito grande, né? Não tão grande quanto Israel e a Alemanha, que despontam aqui em relação aos demais países que eu coloquei na amostra, que foram países que a gente sempre foi comparado, o Brasil sempre foi comparado em termos de eficiência e tudo mais. Estamos aqui, né, nesse momento apresentando. E aqui é uma mudança sensível, por isso eu coloquei esses dois mapas, né, mas aqui a gente tem aqui em cima, né, um vermelho mais clarinho nesse sentido, né, uma mudança mais significativa, mudando a colorização para ficando um pouco mais clara, tá? E aqui, atualizando nossos estados brasileiros com relação à Covid, né? A gente vê aqui Paraná, olha só como é o caso aqui, Pará, perdão, é um caso onde a contaminação já está na máxima histórica, e a gente tem aqui um caso controlado, né? Graças a Deus o efeito não é tão devastador com relação a outras variantes, né? E a gente
segue acompanhando com uma dinâmica um pouco mais aliviado, vamos dizer assim, né? Os dados econômicos já monitoram, mas certamente dão um peso um pouco menor para essa variante da Omicron nos modelos de risco, tá? E aí, seguindo a agenda, a gente, no último Morning Call de sexta-feira, a gente falou dos dados até aqui, saíram esses dados de vendas de casas usadas nos Estados Unidos. Olha só como explodiu, mostrando literalmente que as pessoas voltaram, lembrando que da mesma forma que no Brasil, que a indústria, a matriz econômica é voltada para commodities, lá é construção. Construção civil, sem sombra de dúvida, nos Estados Unidos é o motor da indústria, eles são muito eficientes nisso, é uma cadeia gigantesca. Então, quando você olha um dado como esse aqui, é bem animador para o lado de dinâmica, para o lado de pujança, mas tem um outro lado que é o pior lado hoje, que é da dinâmica dos preços, da inflação, né? Então, que a venda de casas usadas também veio acima das projeções, né? E aqui no dia de hoje, como a Aline já falou, tem feriados aqui do dia do presidente dos Estados Unidos, então provavelmente a volatilidade deve ser um pouco menor, mas em contrapartida a gente vê alguns dados saindo da Europa com relação à dinâmica de preços. Por exemplo, aqui veio muito acima do esperado, né? Aqui confiança do consumidor ainda acima do esperado, né? Alguns indicadores que acima de 50 ainda mostram uma sinalização muito positiva, aqui já acima de 50, mas abaixo do esperado. Mas o importante aqui, nesse caso aqui, na região do euro, né, é esse indicador de preço aqui que veio acima. Inflação está sendo um problema no mundo inteiro, né? E quando a gente vê uma sinalização como essa, de que na Europa continua também uma pressão muito grande sobre o preço, a gente consegue entender, por exemplo, como os mercados hoje estão abertos, né, na Europa, reagindo mal, né, negativo. A gente tem o Eurostock caindo aproximadamente 1,16, o índice de Londres caindo 0,18, Lyon caindo, basicamente aqui, Lyon caindo 1,2, 1,3 praticamente, a Alemanha caindo 0,7, ou seja, o mercado reagindo de maneira muito ruim a essas informações quando sai um preço muito acima do esperado, indicando que realmente tem uma inflação por lá severa. E aí a gente volta aqui para o índices, né? Como que estão se comportando os principais índices do globo no início desse ano, né? E a gente viu semana passada, cada barrinha dessa aqui é uma semana, tá? A gente acompanha cada uma barrinha dessa é uma semana. Então essa barrinha aqui, ela abriu e a gente só vai saber como ela fechar no final da semana, ali na sexta-feira, tá? Então assim, o que a gente vê é uma dinâmica de topos, fundos, decrescente, mostrando aí uma clara tendência de baixa nesse curto prazo. E aqui a gente vê, por exemplo, Nasdaq fazendo a mesma coisa, topo, fundinho aqui, topo, aqui, fundo, e perdendo esse fundo aqui importante, né? Embora esteja nessa região aqui, então não dá para dizer que está na mesma dinâmica como está esse índice americano, que cobre 2.000 small caps, né? É uma proxy em termos de amostra muito maior do que a Nasdaq ou S&P. Mas a gente vê que eles estão em regiões de suporte extremamente importantes aqui para ver se vai continuar essa dinâmica de realização ou irá acontecer o mesmo que acontece aqui nessa região, nesse índice europeu. Estão de lados aqui, basicamente de lado, olha só, né? É lógico que agora nessa região de suporte, assim como Nikkei também, nessa região de suporte, nessa região mais baixa, né? Uma pressão um pouco para queda, ainda mais com toda essa questão geopolítica envolvendo Ucrânia e Rússia, que não é só Ucrânia e Rússia, porque envolve também o fornecimento de energia para toda a Europa, né? No momento ainda que a gente vive com esse Covid, então traz talvez uma dinâmica
um pouco mais ruim, né? Uma expectativa um pouco mais ruim de preços, né? E a gente vê também o VIX, que é o índice de volatilidade implícita das opções do S&P nessa região aqui. Não é uma região desconhecida, né? Não é uma coisa que ele está aqui acima do 40, 30, ele vira e mexe, ele tangencia nessa região aqui por volta dos 15, né? 28, 25, e vem aliviando ao longo do tempo, né? Vamos ver como é que essas tensões vão se desenrolar ao longo dessa semana. Por hora, parece que numa escala de 0 a 10, onde 0 é mais suave e 10 é hard, a gente estaria no nível, na minha ótica, de ver as coisas no 5. Tá? Então, acho que ainda tem espaço para acalmar, acho que ainda tem espaço para diplomacia. Porém, ainda a tensão continua sendo esticada, um elástico que continua sendo tensionado, né? E aqui a gente vê uma coisa muito boa para o mundo, é o alívio no petróleo. A gente tem aqui uma queda dos preços do alívio no petróleo sensíveis, mas ainda assim parece ter uma diminuição da dinâmica. É evidente que se acontecer esse conflito russo continuar e eles cortarem o abastecimento de energia para toda a Europa, a gente deve ter uma dinâmica dos preços para o petróleo elevada, portanto mantém assim o preço temporariamente nesses níveis elevados com essa expectativa. Se isso vier a acalmar, eu acredito, como eu já venho falando, que esses preços aqui não estão mais na mão do importador, do exportador, que esse já fez a proteção do seu hedge, né? E, enfim, isso aqui já está mais na mão do especulador, é como eu entendo. E aí a gente pode ter essa correção, principalmente aqui como aconteceu no minério de ferro, que caiu forte, né? Caiu bem forte. A gente vê aqui a dinâmica dos índices americanos, dos bonds americanos, né? Tanto de curto prazo quanto de longo prazo, dando um certo alívio, mas muito pequeno, em níveis muito baixos, ou seja, a demanda ainda é muito alta. Quem tem surpreendido a gente é o ouro, né? Ficou estacionado um bom tempo aqui, né? Tentando romper essa, vamos dizer assim, essa reta aqui, essa que a gente chama de resistência, né? Uma linha de tendência de baixa aqui, né? Mostrando aqui topos cada vez mais baixos, porém rompeu esse último topo aqui e mostrando, talvez, sinalizando talvez que o mundo começou a olhar novamente para o ouro como um porto seguro. Se não for para esse tipo de movimentação, né? Você coloca ativo nesse tipo, reserva de valor nesse tipo de ativo, se não para proteção, porque ouro não é dividendos, ouro não paga dividendos, não tem uma relação econômica de juros compostos e tudo mais, né? Você não espera nada aqui do ouro a não ser proteção, reserva de valor. E aí a gente vê aqui essa dinâmica, né? 1, 2, 3 semanas por enquanto, o mercado tomando o ouro para talvez possíveis proteção. E aqui essa tabela, né, eu coloco aqui basicamente do minério de ferro, né, que tangenciando a casa do 1,31. Parece que teve uma boa valorização, porque esse final de semana acabou as Olimpíadas de Inverno na China, então eles podem começar a sair tirar um pouco da máscara e começar a voltar à produção máxima e, enfim, a gente sabe que lá a questão de poluição é muito grave, mas é o motor do mundo, né? Então provavelmente eles voltaram a tomar minério para sua produção e puxou o minério aí, teve uma alta significativa que eu trago amanhã para vocês. Por fim, reta final aqui do nosso Morning Call, a gente segue com mais um dia de desvalorização, né? Ainda respirando positivamente em fevereiro, porém com todos esses níveis de tensões, com toda essa expectativa de que possa haver
um pouco de pressão em alguns preços e eleva a pressão de preços como commodities, como grãos, né? Não deixa de ser uma commodity, mas commodities agrícolas. Isso leva à pressão de inflação, que leva à correção da taxa de juros, que leva a uma correção de modelos econômicos e que leva, portanto, uma pressão a esses ativos em bolsa, tá? E aí a gente vê aqui, então, respirando ainda no fevereiro, porém vamos ver como é que termina, dia 21 ainda. Na sexta-feira a bolsa caiu, os investidores estrangeiros tomaram o índice, os investidores nacionais venderam o índice, dólar continuou caindo na sexta-feira, os investidores estrangeiros pressionaram esse mercado e os investidores nacionais decidiram comprar ou zerar um pouco as suas perdas comprando um pouco de dólar, né? E aí a gente vê a dinâmica aqui do Ibovespa, no gráfico diário, no gráfico semanal e no gráfico mensal, né? Mensal fazendo aqui um doji, ainda assim acredito enfim, que a gente possa ter uma dinâmica diferente, né? Embora testou esses níveis que já foi topo anterior. Então aqui no gráfico semanal também já mostrando uma figura de cansaço, né? de exaustão, vamos dizer assim, dessa dinâmica que vem subindo os preços, né? Portanto, aqui já mostrando que o comprador está sem força. E aí a gente vê no gráfico diário isso, né? O preço tocou numa média de 200 períodos, na quinta-feira deu uma aliviada e na sexta-feira também deu uma aliviada, tem uma média aqui de 21 períodos, pode ser aqui um ponto de suporte? Com certeza pode, assim como essa região aqui dos 111 mil também pode ser um suporte, né? Vamos aguardar, porque o dólar, diferente do índice, ele mostrou, ele permanece nessa região aqui, né? Ele não fugiu, como o índice fugiu da resistência, o dólar não fugiu do suporte, né? Fechou a semana cravado aqui do suporte, né? Tem essa dinâmica inteira aqui, o mensal também aqui pressionando, diferente aqui do índice no mensal que recuou frente a novas altas, o dólar não recuou frente a novas quedas, né? De uma forma mais agressiva. Então, esperar ver o que essa dinâmica está mostrando. Em tese, se não for esse conflito europeu, não vejo motivos também para o dólar subir ou aliviar um pouco. Provavelmente deve, né, como nada cair em linha reta, deve sim, aqui é uma região possível montagem de compra para vir testar essa média aqui de 21 períodos, enfim, se a dinâmica não se alterar, porque no momento eu não vejo nada no escopo geral da nossa matriz que justifique uma mudança brusca, tanto do índice quanto do dólar, tá? Aqui a gente olha os principais setores que vem puxando a bolsa. Então, materiais básicos segue aí como segundo ano consecutivo até aqui, né? O ano passado foi materiais básicos, salvou a bolsa de piores quedas, e desse ano ainda continua mostrando uma certa pujança, né? E aqui a gente também tem petróleo e gás como segundo indicador. Na sexta-feira, olha que interessante, as principais vértices da curva de DI mostraram alívio, embora o índice voltou a cair, né? A gente comentou desse aumento de volatilidade aqui, né? A bolsa caiu aproximadamente aqui no 0,60, então nenhuma mudança em termos de variação diária, uma coisa mais brusca dentro de uma normalidade, tá? Os principais ativos que subiram, as 10 maiores altas do IBRX-100, as 10 maiores quedas do IBRX-100, vou deixar para vocês olharem. Eu gosto basicamente de olhar aqui, porque aqui eu bato o olho e vejo aqui umas pechinchas às vezes. Olha só, VEG caindo 16% no ano. Acho muito difícil esse papel configurar nas maiores quedas do ano, mas 16%, VEG soltou um excelente resultado, então eu acredito que esse papel não deve configurar aqui por muito tempo. E nos mais aqui não vejo nenhum outro assim que me chama a atenção, falando, esse aqui vai ficar por um bom tempo aqui, tá? Não vejo. E aqui
A Ciel, sem sombra de dúvida, não vejo configurando aqui entre as maiores altas do ano, com certeza, tá? Enfim, deixo aqui para vocês olharem um pouco mais. Aqui nada mudou em termos de volatilidade, o ouro até diminuiu um pouquinho, nada mudou, segue as dinâmicas aqui de volatilidade, diferencial de volatilidade. Aqui a gente tem uma expectativa de que siga essa dinâmica de querer fechar, pode ser que não feche, né? Pode ser que não chegue a encostar, mas eu estou confiante que isso possa acontecer, tá? Lembrando que a linha laranja é o dólar, a linha azul é o Ibovespa. Aqui o BTC que denuncia o nível de venda do mercado, né? Então assim, tem aqui um pouco do que significa isso. BTC, bora dizer para vocês que estão em níveis mais altos históricos, aí no mercado pressionando, esperando uma queda talvez, para poder aliviar isso aqui. A gente vê patamares mais baixos, como a gente já viu no passado, 80, 70, né? Mas aqui realmente está pressionado, e um bom tempo pressionado aqui na banda de cima, tá? Por fim, a gente vê aqui a estrutura termo da taxa de juros da inflação implícita, né? Expectativa de inflação, isso faz com que haja uma expectativa da manutenção da taxa de juros, enfim. Então a gente vê que em relação à sexta-feira, a gente já teve uma queda na expectativa, ou seja, uma expectativa de queda da inflação no curtíssimo prazo. Isso aqui varia muito, mas olha só, 30 dias atrás para sexta-feira, ou seja, houve um alívio na expectativa de inflação no curtíssimo prazo, tá? Curtíssimo prazo está falando um ano, gente, tá? 252 dias. A partir daqui a gente mantém uma expectativa um pouco mais elevada, né? E aqui é a taxa pré, né? Mesma coisa. A gente vê aqui também, em contrapartida, a gente vê que quando a gente vê uma queda na inflação, uma expectativa de inflação, mas ao mesmo tempo uma alta na pré, o prêmio continua, né? O prêmio mostra-se entre a taxa nominal e a inflação. Aqui, taxa nominal é a inflação mais uma taxa pré, ela aumentou, né? O prêmio de risco para você tomar um ativo pré aumentou, né? Então isso deve vamos aguardar a cena do próximo capítulo, que isso aqui muito provavelmente deve diminuir, né? Se não houver uma expressão de inflação. E por fim, prometo para vocês, então vou passar só atualizando aqui um pouco do dólar, né? A dinâmica aqui do dólar, perdão, tá aqui. Dinâmica do dólar, a gente tinha uma pressão, né? O Banco Central não está compondo sua reserva de dólar, né? Dólar caindo, era de esperar que o Banco Central fizesse um ajuste na composição do seu dólar. Por enquanto ele não está atuando nisso, né? Quando sobe demais o dólar, o Banco Central chegará a vender dólar para poder, evidentemente, não criar uma disfuncionalidade nisso. Quando cai, a gente espera que ele compre, e a gente não vê o Banco Central atuando dessa maneira. E talvez muito porque o Banco Central está de olho na inflação, e o dólar ainda nesses níveis ainda pressiona custos, né? Por exemplo, de fertilizantes, materiais utilizados para uma parcela muito relevante do nosso PIB. Então pode ser que o Banco Central esteja gostando do dólar nesses patamares, mas é de se esperar que você vê logo o Banco Central querer comprar um pouco de dólar para fazer composição da sua reserva, que é extremamente importante para um país como o nosso, ainda terceiro mundo, não podemos esquecer disso, ter uma reserva para conter eventual especulação com a nossa moeda. É importantíssimo isso. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Então agradeço a todos os presentes aqui que nos ouviram até aqui no nosso Morning Call da Plus Capital. Você que queira conhecer um pouco mais, entre em contato com a gente, Plus Capital Group, né? www.pluscapitalgroup.com.br, não é isso, pessoal? .com.br,
sempre confundo. Isso. .br, exatamente, que o nosso e-mail é .com, mas o site é .br. Então, www.pluscapitalgroup.com.br. Entre em contato com a gente para a gente poder conversar e apresentar um pouco mais do nosso trabalho para vocês. Doutora Aline, desejo uma ótima semana para você. Jéssica, desejo uma ótima semana para vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau a todos.